Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos aqui em TVja, tvdeveja.com e hoje, terça-feira, dia dele, Ricardo Sete, que depois do carnaval está de volta à labuta. Tudo bem, Sete? Tudo bem. Muito carnaval, muito bloco, saí várias escolas. Uns 5 blocos, mais ou menos. E fora o Rio de Janeiro ainda que eu fui. Não é fácil essa vida, né? Eu, hein? Não, é que o Marco Antônio Villa, nosso consultor para assuntos de moda, inclusive, admitiu aqui que estava muito cansado, pulou muito carnaval, foi muito difícil para ele esses dias de festa de Momo, não é, Ricardo Sete? Mas o assunto aqui, gente, o assunto é sério e o assunto é voto distrital. O que você tem a ver com isso? Você tem muito a ver com isso. A grande pergunta que todos se fazem quando logo passa a eleição ou quando a gente está já na beira de uma outra eleição é: você se lembra em quem você votou? E aí, quando o processo eleitoral começa, também começam as reportagens, os levantamentos, os valores de doação de campanha, as disputas, que são muitas vezes disputas de foice, os partidos tentando pegar espaço e gente, por exemplo, que nasceu no Maranhão e se elege no Amapá. Coisa mais ou menos assim, né? Parece que teve um caso aí, Teve um caso aí, né? Teve um caso aí desconhecido, né? Um cidadão desconhecido. Aliás, não é mais senador. Não é mais, né? Mas está mandando ainda que só. E aí, o que você tem a ver com o voto distrital? O voto distrital fará bem à democracia, fará bem ao Brasil. É mais democracia para a democracia. Eu conversei com o senador José Serra, ele que é do PSDB de São Paulo e que prometeu aqui em TVja, tvdeveja.com, que apresentaria o projeto se eleito. Foi eleito, lá está ele no Senado, apresentou o projeto para o voto distrital e que se a coisa andar dentro do Senado, o pessoal não está muito animado lá não, porque é a casa de chá das 5 mais cara do mundo, mas se a coisa conseguir andar no Senado, a gente pode ter já o voto distrital para as próximas eleições. Acompanhe um trechinho da entrevista. O senhor já tinha projetos em mente e um deles envolvia a questão da reforma política, mais especificamente o voto distrital. Saiu do forno o projeto, senador? Saiu. Eu já apresentei, dei entrada no projeto, que é projeto de lei, não precisa mexer na Constituição. Isso quer dizer que é mais rapidinho. Que é um caminho muito penoso, mexer na Constituição. A proposta é fazer o voto distrital já na eleição municipal de 2016 para vereadores. Ambicioso, Isto, vereadores das cidades grandes, ou seja, onde tem segundo turno, acima de 200 mil eleitores, que é o mais importante. São 80 cidades e perto de 40% da população brasileira. Esse projeto está pronto, está redondo, eu mostrei para muita gente, juristas, etc. Tem tudo para andar. E ele vai aproveitar um projeto do Aloysio Nunes, que tinha sido apresentado até por sugestão minha, em 2011, e vai aproveitar já muitos debates que aconteceram em torno do tema. A meu ver, nós temos a chance de inocular um vírus benigno no organismo político brasileiro, porque como vai dar certo? Isto pode também se estender depois para deputados. Mas aí é outra história. O foco agora é fazer nos municípios na próxima eleição. Bom, a gente vai entender aqui o que é o voto distrital, né? Como é que isso muda o processo eleitoral, o que significa de mudança propriamente dita, mas eu quero só fazer uma ressalva quando eu disse aqui que lá o pessoal do Senado não está muito empolgado em trabalhar agora em 2015, porque eu trouxe para você aqui um levantamento que enquanto na Câmara dos Deputados, os deputados já estão trabalhando, aprovando projeto de lei, aprovando projeto de emenda à Constituição, aprovando resolução, aprovando decreto legislativo, lá no Senado, desde o início dos trabalhos, só um decretozinho legislativo foi o que passou por lá e mais nada. Então o pessoal está meio devagar, ainda está no ritmo de carnaval, Sete. Vamos entender um pouquinho, Sete, o que é esse voto distrital? Quer dizer, muita gente, quando ouve, né, essa expressão, pensa que é um bicho de 7 cabeças. Não é bem assim, né? É uma coisa bem simples, ajuda muito o eleitor a entender o processo eleitoral e a votar e melhora realmente a qualidade da representação. Porque aí, em vez de, no caso específico, vamos falar da excelente ideia do senador José Serra. São Paulo, por exemplo, tem direito a 55 vereadores. Atualmente, pelo voto proporcional, os vereadores têm que fazer a campanha na cidade toda, porque são 55 eleitos, os mais votados de cada partido, faz aquela confusão de sobras eleitorais, é um processo complexo que a população tem dificuldade de entender, se obtém os 55 vereadores. O projeto José Serra divide a cidade em 55 áreas chamadas distritos, mais ou menos com 150 mil eleitores em cada um, isso no caso de São Paulo, em outras cidades seria diferente. E cada distrito elege um vereador, por voto majoritário, pelo voto
quem tiver mais voto ganha. Então, em vez de ser 1.200 candidatos para a população escolher para a cidade toda, aquela loucura, não tem tempo de aparecer na televisão, ninguém sabe quem é ninguém, o camarada não conhece o candidato não tem nenhum compromisso com aquela região específica onde ele vai ser votado, fica não. O candidato é daquela região, seriam 6 ou 7 candidatos por cada distrito, é eleito o mais votado, o eleitor sabe direitinho quem ele votou, porque é uma pessoa da área, pode cobrar esse vereador, ficar em cima dele, saber onde é que é o gabinete, o telefone, o e-mail, o WhatsApp, etc. O vereador, por sua vez, vai ter uma área específica de atuação na cidade, na qual ele fez a campanha, vai conhecer os eleitores, os problemas dos eleitores, facilita tudo. E, como disse o José Serra na outra parte da entrevista, barateia a eleição, porque o vereador hoje em dia tem que sair pela cidade inteira, no caso de São Paulo, no caso do Rio de Janeiro, no caso de Belo Horizonte, grandes cidades, o vereador sai fazendo campanha pela cidade inteira para pegar o votinho aqui, o votinho ali. Com o voto distrital. Haja cabo eleitoral, pois é, haja dinheiro. Carro, haja bandeirinha, haja panfletagem. Exatamente. Isso que a gente está falando em eleição para vereador. Claro que a ideia é implantar o voto distrital, fazer esse primeiro teste, fazer os pneus esquentarem. É um teste. E, claro, colocar isso em prática, porque vai dar certo, não tem como não dar certo. Se aprovado o projeto, vai dar certo. Colocar isso em prática aí para a eleição de deputado. Exatamente. Né? E aí a gente vai... Então, assim, vamos pegar uma região como centro da cidade. Então, tá bom. A gente dividiu São Paulo em 55 distritos, você pega lá o mapinha de São Paulo, são 55 pedacinhos, 54 regiões. Aí o centro da cidade. Então, no centro da cidade, a gente tem de 6 a 7 candidatos. Muito mais fácil. Primeiro que a lista é micro. Claro. Então você vai saber nome, sobrenome, RG, CPF, número e vai poder... E os candidatos vão circular ali, naquela região para fazer campanha. Eles não têm que andar a cidade inteira, interminavelmente, gastar uma fortuna. Reduz o custo. Vai gastar sola de sapato, né? É, claro. Fica sendo uma coisa mais como é a política no interior. E é muito mais democrático, porque Claro, você não lógico. fica com aquela coisa de que, o do partidão, é aquele do partidão que tem bastante dinheiro, é o cidadão que é o amigo do rei, é aquele que tem um monte de dinheiro de financiamento de campanha, que leva vantagem. Claro que isso vai contar, como sempre conta, mas não tanto como hoje. Claro, porque a área é menor, o número de eleitores é menor, o número de candidatos é menor. Às vezes até um candidato alternativo de um pequeno partido, se ele fizer uma campanha bem feita, mesmo sem dinheiro, ele pode ganhar, porque aí o mais votado está eleito. Não tem essa confusão de regras atualmente, que até o sujeito entendido no assunto tem dificuldade de entender e de explicar. Quando você fala em coeficiente eleitoral, coeficiente eleitoral, as sobras de votos, os votos em branco, como é que contam, como é que não contam, a distribuição por partidos, é uma encrenca danada, é uma coisa muito confusa para o eleitor. Aí não, é simples. No distrito tal, teve meia dúzia de candidatos, ganhou fulano e tal. Ele é o vereador eleito. Uma das coisas mais interessantes é conseguir fazer essa via de mão dupla, né? Que é você ter o seu candidato, né? Você tem uma lista pequena, você vai ajudar a escolher seu candidato, né? E você vai conseguir interagir com o seu candidato, porque hoje a interação é quase que impossível. Até você elege lá o Zé das Couves e para o eleitor conseguir chegar ao Zé das Couves, se ele não tiver uma proximidade, é quase que impossível. Sim, e o senador José Serra lembrou para você na entrevista, Joyce, que uma informação que ele trouxe, 2 anos depois da eleição, 70% das pessoas não sabem mais, numa cidade grande, em que candidato votaram para vereador. Para vereador, deputado federal e estadual, nem se fala. 6 meses já foi Então, quer dizer, e o vereador é um cara, é uma figura política importante, porque ele trata dos problemas que estão ali perto do eleitor, do cidadão, não é? Então, melhora a qualidade da representação, melhora a qualidade da democracia. Bom, quando a gente fala em uma democracia mais democrática, quando a gente fala dessa comunicação, uma via de mão dupla, de fato, entre o eleitor e o eleito, a gente também fala em custo de campanha. O senador explicou que uma das grandes vantagens do voto distrital é justamente fechar essa torneira que jorra nas campanhas eleitorais. Até porque as vantagens são muito grandes de um voto distrital. É isso que eu queria entender, porque quando se fala em voto distrital, quem está do outro lado pensa, que vantagem eu vou levar com isso? O que muda na minha vida? E para quem lê um pouquinho sobre o assunto, uma das questões é a questão financeira. É muito mais barato quando se implanta o distrital puro. Eu vou te dar um exemplo. Cidade de São Paulo, que é o exemplo melhor, porque é a maior de todas, mas vale para todas as grandes cidades. Veja, você tem em São Paulo quase 9 milhões de eleitores. Um vereador, um candidato a vereador para disputar na cidade, disputa junto a esses 9 milhões, mesmo que ele seja de uma região e tal. A campanha sai caríssima. Você tem mais de 1.200 candidatos que a população tem que escolher. Você sabe que nesse atual sistema, 2 anos depois, 70% das pessoas nem lembram em quem votaram. Então,
Se você dividir a cidade em 55 distritos, 150 mil eleitores, 160 mil cada um, em cada distrito vão ser escolhidos vereadores uma lista de 7 ou 8. Tá certo? Você vai ter muito mais critério. Você não vai ter 1.200 para a cidade inteira. Num distrito você não vai ter mais do que 7 ou 8. A campanha é muito mais barata. Você diminui o peso do poder econômico nas eleições. É gastar sola de sapato, claro, né? Segundo, você depois vai lembrar de quem você elegeu e vai controlar o mandato dele. Isso melhora a democracia. Muito bem, tá aí, senador José Serra. Quer dizer, é muita vantagem, né? Até no final dessa entrevista, eu disse que TV já apoiava essa ideia, porque a ideia do voto distrital é por uma democracia mais democrática. Que democracia tem? Claro, gente, na hora de ir para a urna, é um grande momento, é um momento democrático, que não termina quando você vai para a urna, começa, tá? Isso que fique muito claro. Mas aí você pensa assim, Tiririca se elegeria se o voto distrital valesse para deputado? Dificilmente. Eu acho que é complicado. A gente se livraria do Paulo Maluf tão antes. Meu Deus do céu, eu queria ver o Paulo Maluf se eleger. Num distrito específico, com candidatos fortes, é muito mais difícil, muito mais complicado. Aí sim, Tiririca teria que rebolar. Não se elegeria, não. Muito difícil, né? Quer dizer, isso filtra com uma qualidade muito maior, ou com uma chance de qualidade muito maior o nosso legislativo, né, Sete? Sim, mas só que a ideia que está prevalecendo para os deputados não é tão boa. Pois é. Essa patrocinada pelo vice-presidente Michel Temer, que é transformar cada estado num distrito, ou seja, as eleições para deputado não serão mais proporcionais, serão majoritárias. São Paulo tem 70 deputados, ganham as eleições os 70 candidatos mais votados. Pum, acabou. Parece uma boa ideia, parece uma coisa, né? Exatamente, distritão, parece uma coisa excelente, simples de entender, e é simples de entender, mas tem vários problemas aí. Primeiro, 2 problemas pelo menos. Um deles é que há um risco de pulverizar os partidos, de acabar com os partidos, porque o candidato ele quer fazer a campanha dele, ele quer ele se eleger, ele quer ele ter o máximo número de votos, ele não está preocupado mais com a legenda, como estaria em outras circunstâncias, no atual sistema melhorado, Ele não vai ter preocupação com a legenda, ele está preocupação com a campanha dele, inclusive na arrecadação de fundos, ele vai querer arrecadar fundo para ele, para si. Isso é um problema. Segundo... É bom deixar claro para quem pega o bonde andando que hoje a vaga é do partido. A vaga não é do candidato. Tanto que quando um candidato pula a cerca, trai o partido, ele acaba perdendo a cadeira. Então, ponto. Exatamente. Então, hoje os candidatos trabalham em arrecadar o dinheiro e trabalham pensando em fazer votos de legenda do partido para eles se beneficiarem disso. No que você faz o distritão, só os mais votados são eleitos, independentemente de partido e legenda, a tendência dos candidatos é fazer a campanha pensando só neles e a arrecadação de recursos para a campanha pensando só na sua campanha. Esse é um problema. O segundo problema é a tendência de alguns partidos para fazer um número maior de deputados baixarem o nível, a qualificação dos candidatos. Então, em vez de ser pessoas competentes na área de meio ambiente, engenharia, direito, medicina, ou seja o que for, ou políticos experimentados, políticos que já ocuparam cargos na administração pública e tal, procurar personalidades conhecidas, que nem sempre são, que nem sempre têm qualificação para ser deputado federal. Então é jogador de futebol, é cantor sertanejo, é cantor popular, funkeira, mulher fruta, sim, celebridades da TV e tal. Sobretudo os partidos pequenos que querem aparecer, querem ter representação, vão arrecadar esse tipo de candidato. E isso aí torna a representação mais desqualificada do ponto de vista da competência para exercer o mandato. Ninguém é contra a pessoa ser funkeira, ser isso ou aquilo. Estou falando da qualificação para ser deputado federal, para representar o Estado. Essa turma, na verdade, ela tem que representar a sociedade como a sociedade é. Então, você tem ali dentro das casas legislativas, ou deveria ter, uma fatia, uma representação da sociedade. E aí você tem que ter gente que entenda
De saúde, de educação, de transporte, gente que entenda do buraco de rua. Quer dizer, como é que eu faço? Né? Como é que eu tenho que fazer para cobrar lá, para que na rua tal tenha o problema resolvido, porque o prefeito não está nem aí com as calçadas, né? Como é que faz? Como é que a lei que tem que ser colocada em prática, tem que ser discutida e que aquilo passe pelo plenário e que não gere um ônus para o executivo? Quer dizer, o que ele pode contribuir para aquela população que o elegeu. E é importante que você tenha gente qualificada. Agora, como é que se costura isso? Se a gente tem esse voto distrital puro, que é a proposta do senador Tucano José Serra, que é uma boa proposta, que pode começar a valer para vereador, e você tem essa outra proposta, que é o distritão, que é a proposta do Michel Temer, que daí vira o samba do crioulo doido. Quer dizer, o que é ruim hoje pode até piorar, né? Porque pode haver uma confusão. Melhora em alguns aspectos, piora em outros. Eu citei os dois inconvenientes. Agora, vai deixar de acontecer os absurdos que acontecem atualmente com uma coisa que acho que só tem no Brasil, como a jabuticaba, né? E o petrolão, que é a seguinte, que é a coligação de partidos para a eleição de deputados. A coligação de partidos existe no mundo inteiro, mas para ocupar o poder. Os partidos têm existe um programa partidário, vamos fazer tais e tais coisas. Nós divergimos sobre um monte de coisas, concordamos nessas 20 aqui. Então, né, com essas 20, nós vamos nos candidatar, como fez Fernando Henrique, com o PSDB, com o DEM, então PFL. Em torno de um projeto de governo, partidos fazem uma coligação para eleger um governante. Agora, a coligação para eleger deputado é um absurdo. Eles só fazem conta. Porque o que acontece? Os partidos têm que ter um mínimo de ideologia e de princípios. Mas com a coligação para a eleição de deputado, acontece o absurdo que aconteceu no caso do Tiririca, de novo o Tiririca vem à tona, em 2010. Então, o partido do Tiririca é um partido que não cheira, nem cheira bem, nem cheira mal, é insípido, inodoro e incolor, que é o Partido Republicano, o PR. Esse PR se coligou com o PCdoB, ao contrário, o PCdoB espertamente se coligou com o PR. Então, o Tiririca teve 1,5 milhão de votos e carregou consigo, pelo sistema atual, para a Câmara, mais 3 deputados, sendo um deles o falso herói delegado Protógenes, que era do Partido Comunista. Quer dizer, o Tiririca recebeu uma votação que ajudou a colocar um cara do Partido Comunista na Câmara que não teve voto suficiente dele próprio. Isso acabaria. Um candidato do Partido Comunista nas eleições pelo sistema distritão, sendo São Paulo um distrito só com 70 deputados, se eleger um deputado está muito bom. No máximo. Isso é tão absurdo quanto o suplente de senador. É absurdo. Quer dizer, você tem um camarada que não foi eleito, que não teve voto suficiente, mas ele se beneficiou da votação do outro que tem uma ideologia completamente diferente. Quer dizer, o Tiririca levou um cara do PCdoB para o Congresso. Isso acabaria com o distritão. Mas o distritão tem esses outros 2 inconvenientes que eu mencionei. Vai estar cheio de celebridades que não têm competência para ser políticos e estarão sendo candidatos. E vai enfraquecer muito a estrutura dos partidos políticos que são importantes numa democracia, porque cada candidato vai pensar só na sua eleição. Hoje, quando se trata dessa coisa das coligações, né, para a eleição de deputado, é muito engraçado que quando começam a se falar em alianças, a gente ouve muito assim, não, a gente vai fazer aliança na proporcional, na majoritária não. E aí você tem muitas vezes aquele balaio reunido de deputados e na eleição majoritária se matando, 2 candidatos, exatamente, os partidos ficam aliados para eleger deputados e brigando entre si na eleição para governador e para senador. É uma loucura, isso não tem cabimento, né? É uma falta de respeito com o eleitor. Né? Agora, como é que é um modelo que consiga, então, conciliar, né, o que é bom no distrital puro e também acabar com essa farra, que é essa farra aí do trem da alegria das coligações proporcionais? Joyce, os especialistas dizem que não há nenhum sistema representativo perfeito, sempre tem um problema ou outro. Eu pessoalmente acho interessante o sistema da Alemanha. A Alemanha tem o Bundestag, a Câmara dos Deputados da Alemanha, elege metade dos seus membros, são representantes de distritos, sempre do mesmo tamanho. Então, em cada distrito tem 2 ou 3 ou 4 candidatos, o mais votado é eleito deputado. E a outra metade é eleita por listas partidárias. Então, as grandes figuras nacionais do partido entram numa lista, o pessoal vota no deputado do distrito e vota na lista do partido de sua preferência. Cada partido recebe uma determinada votação
E a lista de candidatos desse partido que foi previamente inscrita na Justiça Eleitoral de lá, se o partido obtém 19 ou 20 ou 35 vagas, os 35 primeiros da lista são eleitos. E o partido é que escolhe essa lista previamente, o eleitor já sabe qual é a lista quando ele vai votar. É interessante porque fica uma parte de representação direta do eleitor que mora naquele pedacinho e que conhece o candidato e fica também uma parte dos grandes nomes. Seria que no Brasil seriam o Dr. Ulisses, o Tancredo Neves, esses grandes nomes estariam numa lista e os deputados de regiões específicas estariam nos distritos. O sistema misto da Alemanha, não é por acaso que a Alemanha é um país tão extraordinariamente desenvolvido. Mas tem coisas boas também na Alemanha. Lá a gente pode demitir o prefeito. Não é maravilhoso isso? Isso é maravilhoso. É porque vai lá o partido e diz assim, bom, aqui nessa região a gente precisa de um prefeito que entenda de arquitetura, porque tá tudo desmontado a cidade, então tá bom. Então é esse aqui que vai ser o nosso prefeito. Ele vai administrar esse negócio aqui. Ah, não fez direito? Tchau pra você, querido. Você vai embora, eu vou chamar outro. Isso é maravilhoso, Ricardo Sete. A gente deveria adotar no Brasil também. Ô, Fernando Haddad, você estaria com os dias contados, ia ser difícil a sua vida, hein? A não ser que precisasse de uma ciclovia ou outra. Qual é a grande cidade que precisa de ciclovias? Deixa para lá o problema do lixo, tudo. O importante é a ciclovia. O que é lixo? Lixo, bueiro. Né? Tem um buraco ali perto da minha casa, o Joyce, entre o meu escritório e a minha casa, que vai fazer aniversário. Eu vou fotografar e colocar no blog. O buraco imenso, faz uns 3 meses, fica justamente no corredor de ônibus, quer dizer, cada ônibus que passa ali cai no buraco. E o prefeito foi tomar uma providência enérgica, ele colocou um cone de plástico ali para avisar que tem um buraco, mas faz 3 meses. Isso está na minha região ali, tem um monte de cones. O buraco não é tapado, mas ele é sinalizado com um cone. Mas aí deve ter algum buraco também na fila. Quando vai fechar esse, vai entrar outro, ele vai botar outro cone. Com porque assim, é a administração, né, do petista Fernando Haddad. Muito bem, obrigada, Ricardo Sete, bem-vindo de volta. Obrigado a você. Assunto importantíssimo. Não fala de volta porque parece que eu fiquei vagabundeando. Eu estava trabalhando. Estava no bloco de carnaval. Te conheço, Ricardo Sete. Muito obrigada pela companhia de todos. Aqui em TVja, tvdeveja.com, a programação não para, você já sabe. Amanhã tem Giro Veja exclusivo com os nossos colunistas, às 9 da manhã. Depois tem No Alvo comigo e amanhã, quarta-feira, quem volta é Augusto Nunes. Depois de uns dias de folga, Augusto Nunes anda meio na moleza aí, viu? Isso sim, o carnaval de Augusto Nunes foi mais esticado que o dos parlamentares. Essa eu não vou perdoar, viu? Mas o Augusto Nunes consta que ele está terminando um livro. Vamos Isso é importante. Vamos ver. Obrigada, gente. Boa noite para você. Tchau, tchau.